Olá, seja muito bem-vindo ao Café e Meio Ambiente, um ecossistema vivo de ideias, encontros e aprendizados. Um espaço onde a comunicação e a educação ambiental se entrelaçam para inspirar, conectar e transformar. Eu sou Derek Amaral e no episódio de hoje vamos conversar sobre os desdobramentos da COP30, proteção da vida marinha e sobre tudo aquilo que conecta as nossas águas ao futuro do planeta. E para essa conversa eu recebo Nathalie Gil, presidente e diretora executiva da Sea Shepherd Brasil, organização reconhecida por suas campanhas de ação direta na proteção da vida marinha. Nathalie, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente Eu nesse que episódio de agradeço. cinema. Muito obrigada, Derek, pelo convite. Nathalie, para começar, para quem ainda não conhece, o que é a Sea Shepherd Brasil e quais são os principais campos de atuação? Bom, a Sea Shepherd, o movimento da Sea Shepherd, ele, na verdade, foi fundado em 1977, no Canadá, pelo capitão Paul Watson, que inclusive é um ambientalista que também fundou o Greenpeace no começo da década de 70. E a Sea Shepherd, ela foi fundada com essa intenção de finalmente ter um movimento que fica focado nas mais graves ameaças à fauna marinha. Começou muito ativamente com a proteção das baleias, focas, e naturalmente a gente foi aprendendo cada vez mais sobre o oceano e vimos que há muita necessidade, na verdade, de proteger o oceano de outras formas, né? De pesca predatória, de poluição marinha e outros problemas. A Sea Shepherd Brasil, ela foi fundada em 99, e aqui no Brasil a gente fica muito focado na fauna mais ameaçada no mar, por exemplo, o tubarão, mas também a gente atua na Amazônia, pela importância hídrica que a Amazônia tem e a fauna aquática da Amazônia precisar de muito trabalho também de proteção. A gente faz um trabalho de proteção de botos, tucuxis e peixes-boi por lá, além de combate à poluição e também a pesca predatória, pesca ilegal e tudo mais. Excelente. E qual a campanha atual entre todas, né, que tem grande repercussão? Qual que, digamos, simboliza melhor o impacto da organização? Bom, é difícil escolher uma só. Sim. Eu diria que, especialmente o trabalho que a gente está fazendo na Amazônia, a gente trouxe muita técnica que a Sea Shepherd tem no mar para como a gente está protegendo os rios. A gente faz um trabalho de patrulha em uma região grande na Amazônia, né, na Bacia do Urucu, em que a gente sabe que tem muita caça ilegal, muita prática predatória de pesca, e a gente faz um trabalho de monitoramento, de ajuda à patrulha, de colaboração com órgãos públicos de fiscalização, algo que é muito parecido com o que a gente faz no mar em vários pontos do mundo. Trabalhamos também com comunidades rurais. O que é diferente nessa campanha, aqui no Brasil, é que a gente trabalha muito em colaboração com as comunidades locais que também querem essa proteção, mas não está tendo do governo. Então, a gente, com eles, fazemos esse trabalho de rede de proteção de uma área significativa lá da Amazônia, que a gente sabe que está bem crítica. Certo. Isso só mostra o tamanho da responsabilidade do trabalho de vocês, né? A responsabilidade, sem dúvida, há muito para fazer, assim. A Sim. gente vê que a gente está cobrindo uma lacuna, né, muito grande que poucas estão, né? E seguindo esse ponto, Nathalie, é, por que o Brasil precisa olhar para os seus rios, oceanos com a mesma atenção que dá à Amazônia? Não, esse é um ótimo ponto que muitas pessoas esquecem quando pensam no Brasil. O Brasil ele é bem emblemático pelos seus biomas terrestres, a Amazônia ela é bem emblemática no mundo, porém o Brasil é a maior bacia hídrica do mundo, né? Por exemplo, tudo que é jorrado da Amazônia no mar, isso representa 1/6 de toda a água que é jorrada de sistemas hídricos para o oceano. Então, a gente pode sim afirmar que a Amazônia ela é uma grande artéria de nutrientes, né, de ciclo hídrico para o oceano. E, além disso, a gente tem a problemática, o Brasil, se a gente for ver o nosso território, não é só o território como a gente conhece no mapa, né, a parte terrestre, tem nosso maretório, que representa 1/3 da nossa área. E por que é importante, né, a gente olhar para o oceano com outros olhos? Ele é fundamental para diversos serviços ecossistêmicos, inclusive nas nossas florestas. E ele tem, eu sempre falo assim, infelizmente a gente tem criado uma sociedade que tem negligenciado o oceano massivamente. A nossa sociedade, vou dizer assim, a humanidade, como ela sempre foi
5.000 gerações, sempre foi entendendo que a água ela é fundamental para a nossa sobrevivência na Terra. Se você visita as sociedades indígenas até hoje, elas vivem assim, com uma reverência à água, com uma reverência à vida na água, porque eles sabem quão essencial é para eles. Agora, a gente criou uma sociedade moderna completamente de costas para o oceano. A gente tem, ao mesmo tempo, jorrado tudo que a gente não quer ver em terra no mar, como se o mar fosse um espaço infinito que podemos, né, descartar tudo que não queremos ter em terra, e que ele pode lidar com isso de uma maneira que a gente nem entende. E, ao mesmo tempo, a gente está retirando do mar quantidades massivas de vida, que é vida fundamental para continuar esses serviços ecossistêmicos na Terra, né? Que vão desde um equilíbrio do clima, da temperatura, absorção de calor, né? Do aquecimento global, sequestro de dióxido de carbono equivalente, emissão do oxigênio que a gente respira, né? A gente sabe que o oxigênio que está na atmosfera, por volta de mais de 70%, foi gerado pelos plânctons no oceano. E como qualquer vida, o plâncton não vive sozinho, ele precisa de toda uma cadeia de vida, né? De equilíbrio, para ele continuar fazendo o seu papel no planeta. E pegando esse gancho, inclusive neste momento, Nathalie, está sendo votado a derrubada dos vetos da PL do licenciamento ambiental, popularmente conhecida como PL da devastação, a 2159. Como essa PL pode afetar a vida marinha, rios e oceanos ao todos? Bom, esse PL ele dá uma flexibilizada, que é bem, né, uma estratégia desenvolvimentista que muitos ainda têm na parte política do Brasil, no desenvolvimento de novas empreitadas, né? Enfim, Sim. dá uma flexibilizada nos licenciamentos e tudo mais. E assim, ele é muito mais detalhado que isso, eu estou simplificando muito, né? E ele, inclusive, muda leis com a lei da Mata Atlântica, enfim. Os vetos tentaram evitar muito disso, não tudo que deveria, na verdade esse PL nem deveria existir, mas enfim. Mas certamente toda essa leitura que geralmente tem na flexibilização de leis que são estritas, que demoraram tanto para a gente conseguir, certamente é dar vários passos para trás, porque permite sim abusos, né, de construções, de projetos que dizem ser de pequeno ou médio porte, mas quando você vai ver a fundo ainda afeta os sistemas hídricos, e aqui só estou vendo perspectiva de sistemas hídricos, certamente também o terrestre é afetado, simplesmente para aprovações mais rápidas e lucro mais acelerado dessas pessoas no desenvolvimento desses projetos. Então, enfim, realmente... Acho que é um nome que encaixa muito bem, que é um PL da devastação. Eu sempre falo, a gente, na verdade, tem que criar mais leis, não voltar para trás nas leis que a gente tem, né? Então, para a gente é muito preocupante também, certamente. E dá a entender que eles esperaram a poeira baixar, porque recentemente acabou um dos temas mais polêmicos dos últimos dias, que é a COP30 no Brasil, né? Em Belém, no Pará. E por que é tão importante lembrar que a COP30 não é só a Amazônia, até porque existe um estereótipo, né, nessa questão. Falta de educação ambiental, digamos, um marketing relacionado a isso e acaba gerando ali uma falsa perspectiva. O que você entende, o que você acha disso? Bom, a COP30, na verdade, ela vem aí de uma toada, né, de eventos, a gente pode falar desde Estocolmo em 72, teve em 82, 92, emblematicamente no Rio, né? A gente escreveu cartas e cartas, né? A Carta da Terra, a Carta da Natureza, tal. E aí a gente começou as COPs oficialmente depois da Rio 92. Se fala muito sobre a COP ser uma esperança, né? Uma área de esperança. Eu respeito muito a maneira que até o nosso fundador vê esses eventos, e como a gente deve ver, na verdade, política no geral, né? Que a política é a arte do possível. Uma pessoa numa cadeira política, ele vai até onde a sociedade permite que ele vá. Ele vai ser o último a mudar. As leis são as últimas a chegarem. Na verdade, tem que começar todo um processo de movimentação social, as próprias ONGs têm esse papel que é fundamental, de colocar uma pressão, de divulgar para o mundo o que está acontecendo, criar esse movimento de baixo para cima mesmo, né, para mostrar a importância disso. Educação ambiental é fundamental e realmente o político vai tomar decisão lá no fim. Infelizmente, a gente tem pouquíssimos políticos que são ativistas e os que são, normalmente, eles são bem nicho. Eles não conseguem posições muito grandes na sua carreira política. Então, essas COPs, por que elas são importantes?
Elas são importantes certamente porque elas juntam vamos dizer assim, no microcosmo, pessoas no mundo inteiro que estão lidando com esse mesmo problema de diferentes maneiras. Então, lá na COP, a gente teve a oportunidade de falar desde, né, com cientistas, com grandes vozes influenciadoras, com grandes líderes indígenas de vários lugares do mundo, com pessoas que estão aí protegendo várias causas, né, que por mais que podem ser vistas, não é diretamente relacionado ao clima, acaba sendo, porque o clima, né, o clima, na verdade, é um problema planetário, um problema de perda de biodiversidade, um problema de como a gente tem construído nossa sociedade. Então, foi um encontro de cabeças pensantes, vamos dizer assim, que quer ver um futuro diferente. Por isso, a COP é muito importante, certamente por essas conexões. Agora, as conversas, nas negociações, a discussão de vai a palavra 1, não vai a palavra 2, entrou, né, combustíveis fósseis na carta final, não entrou, não, acabou não entrando, mas mencionou o Tratado de Dubai, enfim. É muito... isso aí só vai, na verdade, espelhar o que a gente quer quando a gente realmente tiver por muito tempo trabalhando nisso como sociedade. Infelizmente, essa é a realidade da COP. Enquanto isso, a gente vai ter mais de 1.600 lobistas do combustível fóssil lá, enquanto teve menos de 300 indígenas, acho que foi 600 indígenas, né, na Zona Azul da COP. Não é representativa do mundo. A representatividade do mundo estava ao redor da Zona Azul, não dentro. É meio que dá a impressão que o povo está sempre distante, né? Eles sempre tentam afastar um pouquinho. Pouquinho não, acho que não. Bastante. E, e, e como os oceanos, rios, tipo, entraram nessa pauta, falta muita coisa ainda para ganhar destaque. E na sua análise geral, a COP30, ela foi promissora ou, digamos, um vexame? Olha, bom, primeiro falando da tua pergunta sobre o oceano. Para qualquer pessoa que trabalha com o oceano, eles vão falar que certamente essa COP ela foi mais progressista na questão do oceano por alguns motivos. Tivemos mais debates de alto nível sobre oceanos, teve um movimento, né, da Força Tarefa pelo Oceano, criada pelo Brasil e pela França, que convida outros países a terem o que se chama NDCs azuis, né? NDC é as contribuições nacionalmente determinadas, então países se comprometeram a ter contribuições para mitigação ou adaptação que seja alinhada com a proteção ou, enfim, a presença do oceano, né, as soluções baseadas no oceano para tanto adaptação quanto mitigação. Isso existe, se não me engano, foram 17 países até agora que se inscreveram. Não estou atualizada se teve mais. Teve a menção, né, sobre o Tratado do Alto Mar ter sido finalmente ratificado, o Brasil, né, oficialmente entrando. Enfim, teve alguns reconhecimentos que antes não eram conversados em COPs anteriores, né? As NDCs, se você for ver números anteriores, assim, a vasta maioria dos países não tinha nenhuma menção de oceano no seu plano de clima, né? E o Brasil, ele tem tido entregas como o projeto Procorais, de revitalização de corais, o Promanguezais, o próprio planejamento espacial marinho, né? Que é uma função de você regulamentar todo o uso do oceano, né? 100% do oceano vai ser regulamentado até 2030. Enfim, é ambicioso? É. Agora, a gente tem que reconhecer que a gente ainda está muito focado nas negociações de clima no desafio do carbono. O carbono como uma métrica mensurável, tangível, que bancos, grandes sistemas privados e governos já compraram a ideia porque ela é calculável. Agora, na minha visão, o carbono ele é uma maneira muito... cria diversos pontos cegos em diversos outros problemas que a gente poderia estar olhando e mais do que isso, diversas soluções que a gente devia estar protegendo e incentivando que não estão sendo olhadas. O carbono ele é uma consequência de um sistema planetário que está colapsando.
né? Não é só as emissões do ser humano nas suas fábricas e nas suas, enfim, gerações de energia e como a gente produz o nosso sistema alimentar. É também o fato de que o planeta não está conseguindo receber esse carbono com a mesma intensidade, porque ele também está indo para um ponto de colapso. Diminuição de biodiversidade, diminuição dos ecossistemas em que essa biodiversidade vive. Tudo isso está gerando consequências drásticas. Então, enquanto a gente está falando sobre tecnologia, invenções, soluções humanas, a gente deveria estar falando em como que a gente pode preservar o que a gente tem para a natureza continuar operando e o oceano, né, como o maior aliado nessa natureza, continuar operando para combater os impactos climáticos que a gente está colocando como humanidade no planeta. Então, a gente pode falar de carbono, mas ele é só um sintoma. A gente tem que falar da causa, né? E o oceano certamente é o que mais está sentindo como ecossistema. Inclusive, desculpa, né? Só um ponto, eu não respondi o seu segundo ponto. Os corais, né? Eles foram o primeiro ponto de não retorno, né, nas nossas métricas planetárias. A gente já alcançou um momento em que o coral provavelmente ele não vai conseguir revitalizar de maneira a voltar ao que era antes. Devido à acidez dos oceanos? Sim, o aquecimento da água, a acidez do oceano, e isso tudo é um problema sistêmico que foi gerado pela mudança climática, né? Agora, o seu segundo ponto sobre se foi um fracasso ou não a COP na Amazônia, é muito especial você ter a COP num lugar tão emblemático para o meio ambiente depois de tantas COPs em áreas que eram territórios da indústria do fóssil, né? As últimas COPs foram em lugares que a produção de petróleo é o que ditava a regra. Ainda é verdade que o que dita a regra nas COPs tem isso. A COP é um grande espaço de promoção, não só de empresas, mas também de governos, né, que querem continuar com o status quo. Agora, foi bem significativo e simbólico ter tantas vozes, de novo, fora da Zona Azul, mas foi importante. Pessoalmente, teve vários desafios aí de entrega, né? Teve o fogo, teve o calor, teve... Eu até estava na Zona Azul e ficava pensando assim, gente, isso aqui parece um microcosmo do futuro do planeta. A galera tem que sentir na pele mesmo. É isso que vai acontecer. Grandes incêndios, calores aqui. Tinha até uma área que o ar-condicionado estava tão gelado que estava assim, congelante. É isso que o planeta vai ser no futuro se a gente não fizer algo. Inclusive até viralizou nas redes sociais os gringos, né? Com os Aham. leques e Com os tal, leques assistindo. sofrendo. Eu achei, querendo ou não, óbvio que é algo que eu não queria para o Brasil isso, né? Ter essa imagem que a ONU até reclamou, né? A UFCCC reclamou. Mas assim, é isso mesmo, galera. Vocês estão aí, né, nas suas áreas com ar-condicionado, caríssimas, ao redor de, né, centros urbanos do mundo. É aqui a realidade da galera vulnerável, né? Eu, né, simbolicamente vi assim. Mas, enfim, certamente foi um grande desafio, mas foi corajoso do Brasil abraçar essa missão. Eu não colocaria em Belém, talvez eu colocaria em Manaus, né? Eu sei que foi aí uma pressão política para ser em Belém, mas acho que Manaus teria mais estrutura. Eu tenho esse mesmo ponto de vista. Na minha perspectiva, Manaus, né, seguindo essa questão da estrutura, seria muito mais... E é no coração da Amazônia, né? Literalmente. Mas para mim, que trabalho com o oceano, foi bem simbólico ser em Belém, né? Que ele fica bem na... E é aquilo que você falou, na para linha. mostrar a realidade mesmo dos povos mais vulneráveis, até porque quem sofre mais com as mudanças climáticas, né, são a Isso. população vulnerável. E o que esperar da próxima COP? Então, a próxima é 31, né? Vai ser na Isso. Austrália. Lá sim dizem que vai ser a COP azul, né? A COP do oceano, até pela representatividade que a Austrália tem, né? A importância da Grande Barreira de Corais também, né? E ela sendo essa simbologia desse ponto de não retorno dos corais. Eu acredito que o que a gente já viu de alguns passos para o oceano vai avançar lá na Austrália, mas, de novo, eu não estou criando muita esperança que vai ser o que vai resolver. O que vai resolver mesmo é o que vai estar nas pressões causadas aí pelo público em geral e pelas organizações não governamentais. E principalmente as pessoas que estão na ponta, né? Sofrendo com o clima e fazendo acontecer do jeito deles, né? Trabalhar com esses povos tradicionais, indígenas, para mim, o que me dá esperança mesmo, sabe? É eles estarem resilientes para o que está por vir, e não o que vai ser decidido na COP. Do povo para o povo, né? Afinal, eles que têm que resolver, porque eles sabem como funciona lá na ponta, né?
E Só tem agora, que chegar recurso para eles, né? cara, com Esse é o grande certeza. desafio. Agora vamos falar de um tema que está levando a Sea Shepherd a ganhar manchetes no mundo todo, que é referente ao Capitão Paul Watson, né? Que envolveu muita coisa esse ano, tá bem corriqueiro pelo visto, né? Uhum. Tivemos aí a questão da prisão do capitão, a recente visita dele ao Brasil e o pedido de extradição do governo japonês ao governo brasileiro. Como que tudo isso pode impactar a organização e o movimento global de proteção marinha como um todo? Foi bem agitado, né? Na verdade, a prisão do Capitão Paul Watson aconteceu no ano passado, né? Foi em julho do ano passado, em que quando ele estava passando pela passagem do Noroeste em direção ao Japão, passando perto da Groenlândia, com a intenção de combater a caça-baleira que acontece no Japão. E, só lembrando para o público que não sabe, o Paul Watson ele estava, naquela época, na lista da Interpol desde 2012, por, na verdade, acusações que o governo do Japão teve, que foram bem fundadas, né? Foi alguns comportamentos da tripulação da Sea Shepherd em uma operação na Antártida em 2010, que o Paul Watson nem estava nessa situação, que foi feito por algumas pessoas de lá, de invadir o navio, de cortar uma rede e de jogar um ácido butírico, né? Ácido butírico, ele é, na verdade, é uma manteiga podre, né? Ele é menos acídico que suco de laranja, até. Mas eles alegaram que, né, ácido butírico já dá aquela impressão de ser algo muito tenebroso, de que isso feriu o rosto de um japonês, o que não é verdade. A gente até provou que isso veio de spray de pimenta deles mesmos. Enfim, mas os juízes não conseguiram, não queriam ouvir e isso acabou caindo na Interpol. O Paul achava que já tinha saído da lista da Interpol, porque a lista oficial vermelha ele tinha saído dela realmente, mas ele estava numa lista de deferência, que é uma lista quando a Interpol ela esconde que o criminoso está nessa lista. O que é um absurdo, né? Porque esse é um tipo de técnica que você faz para pegar grandes terroristas do mundo, grandes serial killers, né? Enfim, estupradores, realmente pessoas que provê perigo genuíno, né? E o Paul Watson sempre teve uma característica em todas as suas operações de fazer ações não violentas, né? Ações diretas não violentas, que são estratégicas, são inteligentes, mas nunca feriu absolutamente ninguém. O foco é salvar vidas, não, né, interferir em vidas. E, na verdade, danificou propriedades, né? E essa é uma das mazelas do ser humano, de preservar propriedades, mas tudo bem matar vidas, né? É uma coisa muito dissonante na nossa maneira de viver no mundo. A prisão dele, então, foi na Groenlândia, ele ficou um pouco mais de 5 meses por lá, com um processo na Groenlândia decidindo se ele realmente era culpado para ser levado para o Japão. Eu estive lá, né, em um bom período durante esse tempo, visitando ele constantemente, mas se isso danifica a nossa missão, eu acredito que pelo contrário. Para mim, esse é o tipo de coisa que faz o Japão dar um tiro no pé. Primeiro, porque isso correu o mundo inteiro. Pessoas que não sabiam, agora sabem que o Japão ainda mata baleias. Pessoas que não sabiam, agora sabem que o Paul estava de maneira injustamente colocado, né, na lista da Interpol. Então, assim, foi como o Paul disse, ele falou assim, isso aqui é como se fosse um navio, a minha prisão, né? Ele descrevia isso nas minhas visitas a ele. Então, eu estou num dos meus navios fazendo uma operação como qualquer outra que está sendo muito bem sucedida. E ele até brincou, ele falou assim, esse aqui é um navio até que confortável, porque não chacoalha, dá para ver a baleia da minha janela, enfim. E a prisão na Groenlândia, ela é bem agradável, né, em comparação a outras prisões do mundo, enfim. Então, para ele, isso foi muito produtivo, acabou sendo uma oportunidade. Quando ele veio para o Brasil, né, ele chega agora no fim de outubro, foi a primeira grande viagem que ele fez, né? Porque desde então ele só tinha ficado na França. E assim que ele chegou, passou 2 dias, 3 dias, a gente soube de um vazamento interno que a embaixada japonesa tinha enviado para Itamaraty uma carta de extradição do Paul para o Japão. Imediatamente a gente correu com habeas corpus preventivo. E o governo, o que a gente ouviu também desse mesmo vazamento, depois de um tempo, é que o governo, depois de 7, 8 dias, sei lá, voltou para a embaixada falando assim, olha, gente, isso aqui está em inglês, tem que estar em português. E com isso o tempo ia passando, nada aconteceu, ele saiu do Brasil, era dia 18 de novembro, mas assim, a gente
percorreu vários espaços públicos com muita gente do governo e todo mundo dando total apoio a ele, assim, Foi a primeira visita dele no Brasil? Não, ele já tinha visitado antes, ele tinha visitado de maneira emblemática em 1989, quando ele Sim. trabalhou naquele combate à criação da usina que hoje é chamada Usina Belo Monte, né, com Sei. Raoni, tinha vários com o Paulinho Paiacã, tinha um movimento forte indígena e ele fez parte desse movimento em 89. Essa foi a primeira vez. Mas ele veio outras vezes, acho que 2001 era a última vez que ele veio. E qual é a impressão dele, assim, do Brasil, do povo brasileiro, do contexto geral? Olha, a visão, bom, eu não vou saber falar por ele, eu vou descrever um pouco do que eu conversamos, né, durante o período dele aqui. Ele também esteve na Rio 92 também, de maneira emblemática, ele falou lá. Eh, ele tem um carinho imenso pela visão que ainda a gente tem de muitos dos indígenas aqui no Brasil serem ainda pessoas que vivem com essa visão biocêntrica de mundo. É algo que, infelizmente, se perdeu na vasta maioria do planeta, né? Então, a gente, por exemplo, foi visitar a aldeia dos Caiapó, com o cacique Raoni. A gente também foi visitar um centro de regeneração em Minas Gerais, chama IBIT Projeto, que ele tem essa visão forte biocêntrica também, né? De realmente pensar em todas as vidas humanas e não humanas para ele poder prosperar e deixar a natureza se regenerar, em vez da gente ficar lá, né, alterando a natureza. Então, assim, ele teve uma experiência muito alinhada com a visão dele de um futuro ideal, né, aqui no Brasil. E ele conheceu também indígenas lá do projeto que a gente faz na Bacia do Urucu, que está liderando uma rede forte de proteção e vigilância lá na área. Então, assim, eu falando com ele, assim, foi muito benéfico para ele ver o quanto que tem histórias, né, vamos dizer assim, bolsões de projetos que estão no caminho certo. Mas ainda os problemas no Brasil são muito similares a muitos lugares do mundo, né? A descrição do governo, por exemplo, não é, temos o Lula que é perfeito para o meio ambiente. A gente sabe que não é, vamos ser realistas, né? Tem muito para entregar do que realmente foi prometido, né? E ainda tem muito isso de ceder, né, para o movimento desenvolvimentista, o movimento agro e tudo mais, que está abrindo mão de muito do que o meio ambiente necessita, e ele vê isso claramente. Ele tem diálogos com a Marina Silva, com a Janja e tudo mais, mas a gente sabe que tá aquém, a gente tem que ser realmente realista em relação a isso. E quais são os próximos objetivos da Sea Shepherd? Não só como um todo, né, o Sea Shepherd global. Eu entendo também que teve ali uma certa repercussão num caso de divisão interna da Sea Isso. Shepherd, né? Aí se puder explicar um pouquinho mais. E qual é os próximos passos para os próximos anos, assim? Tem algum spoiler? A Um gente spoiler, pode aham. saber de alguma Bom, eu vou te coisinha? falar o que eu posso falar, não necessariamente as pessoas sabem. Brevemente, né, a cisão ela aconteceu em 2022, quando o Paul Watson se viu não alinhado com a visão de como estava sendo tomada a Sea Shepherd nos Estados Unidos, que chama Conservation Society. Então, ele saiu da Sea Shepherd Estados Unidos, só que por ela ser uma Sea Shepherd muito forte, que tem direitos de uso de marca de várias outras Sea Shepherds pelo mundo, eles criaram um motim mesmo, assim, né, de várias Sea Shepherds ou se forçaram ou decidiram virar contra o Paul Watson. A Sea Shepherd Brasil, a Sea Shepherd França, a Sea Shepherd Reino Unido continua forte com ele, e ele fundou a Captain Watson Foundation, que é a organização que faz as outras operações nos países que ele não tem a Sea Shepherd com ele. No mundo, né, a próxima missão, a gente está olhando para uma missão na Antártida, pela problemática que está tendo com a extração de krill. O krill ele é um alimento base para diversas espécies do oceano, pinguins, baleias e tudo mais, e a gente está tendo uma diminuição de krill muito grande, uma extração cada vez maior, né, com essas empresas exigindo duplicar as cotas para os próximos esforços de pesca. Então, enfim, a gente quer realmente intervir nisso, com mais afinco nesse assunto. Também temos um trabalho em lugares que ainda, infelizmente, a caça-baleia ainda acontece, porque isso é um trabalho histórico do Paul Watson, né? Ele queria, pelo menos, entregar 100% da caça-baleeira terminada no mundo. Ainda tem nas Ilhas Faroe grande matança de baleias, então eles vão continuar atuando por lá. A Islândia já se cessou, né? É só monitorar. Noruega é um outro problema.
E no caso do Brasil, nosso foco continua sendo a proteção da vida aquática na Amazônia. Então, essas campanhas de patrulha, de monitoramento de pesca ilegal, de pressionar para ter mais fiscalização nesses locais. Também proteção da fauna mais ameaçada no mar hoje, que é o tubarão. Hoje o Brasil tem uma peça fundamental na proteção do tubarão. A gente é o maior consumidor de tubarão no mundo sem saber, porque a gente atende, a gente é uma lavanderia da pesca de tubarão por causa da barbatana lá na Ásia. A barbatana vai para a Ásia, o resto da carcaça vai para o Brasil, e a gente consome nas nossas, de maneira sistêmica, né? Nas nossas merendas públicas, na merenda escolar. Nosso Ministério da Saúde recomenda para crianças e bebês. É uma coisa insana o que está acontecendo. Só no Brasil tem isso, nessa magnitude. Inclusive, só pegando um gancho, fizemos até nos bastidores uma pequena pesquisa, né, nos bastidores, e todo mundo aqui consumia tubarão sem saber. Exatamente. É muito comum isso, infelizmente. A gente consome com nome de cação, achando que é um peixezinho litorâneo. Não é, na verdade, são grandes tubarões oceânicos que vêm no mundo inteiro. A gente é o maior importador de tubarão no mundo. E os que a gente produz aqui também são animais, muitas vezes, a grande maioria das vezes, oceânicos, né? Como o tubarão azul, e muitas vezes em risco de extinção, né? Existem estudos que mostram que das espécies investigadas em diversos estudos, mais de 80% eram em risco de extinção e, portanto, proibidos para venda. Então, enfim, é imenso esse trabalho que tem que ser feito, mas é um trabalho que todas as cartas estão na mesa muito claras que a gente tem que cessar essa pesca e esse consumo. Mas, de novo, o status quo, a indústria, o lobby pressiona muito para continuar do jeito que está. A gente vai continuar fazendo esse trabalho de pressão, advocacy, movimentação pública e divulgação sobre isso o máximo que a gente puder. Isso aí a gente não desiste, vai ser um grande foco. Poluição plástica também é outro, que a gente trabalha muito com mutirões pelo Brasil todo, é algo que a gente faz muito com o poder no nosso voluntariado, e a gente tem trabalhos de ciência também atrelados a isso. A gente quer fazer o segundo ciclo do nosso trabalho para entender qual é a temperatura, né, da situação do plástico na costa brasileira, que é um ônibus que percorre do Chuí até o Oiapoque. A gente está buscando recursos pela Lei de Incentivo à Reciclagem agora para esse projeto. Enfim, aí a gente tem projetos de educação, vários projetos aí que são de nenhuma forma menores, né? São tão importantes quanto, mas a gente né, dedica também um tempo para focar. E, enfim, mais está por vir, mas aí eu não posso falar. Tá bom, tá bom. O jeito é acompanhar as redes sociais, as redes sociais são super ativas, a gente sempre está atualizando lá, não só educando as pessoas sobre temas, mas também atualizando sobre os nossos projetos e como que as pessoas podem ajudar. E falando em pessoas, para quem está assistindo agora, qual é, da sua opinião, qual que é o primeiro passo que qualquer pessoa pode dar para proteger os mares, rios e oceanos, principalmente longe dos mares, né? Perfeito. Como que cada um pode lhe ajudar de uma forma assim? Olha, não é cortar o canudinho, tá? Não é? Isso é tão polêmico. Certamente, e é polêmico, mas é o mais necessário, o mais fácil para você proteger o oceano, é tirar a vida marinha do seu prato. Né? Isso, eu posso dar só uns números aqui rápidos, né? Nós tiramos do oceano mais de 100 milhões de toneladas, é algo muito irreal. O oceano não foi feito para retirar tanta vida do mar. A gente já está vendo diversas populações de animais serem sobrepescados ou colapsar, né? Já são 90% que estão no limite, ou sobrepescados ou colapsados. A gente está com um problema de tubarões, já diminuiu 50% da sua população no mundo. Se você considera oceânicos, 70% já diminuiu. A gente tem uma pesca industrial intensiva que é totalmente ineficiente. A pesca de arrasto de fundo, que é a que mais é usada, né, onde mais toneladas de animais são retiradas, é uma pesca que tem... ela representa 1/4 de tudo que a gente retira. Ela tem 50% do bycatch, né, que são a pesca acessória, a pesca não intencional, vindo desse tipo de pesca. Ou seja, o que é pesca acessória? São animais que eles não têm intenção de usar de nenhuma maneira. E aí eles jogam de volta no mar, né? Ou reutilizam para coisas menos valiosas, né? Como transformar em um pó de peixe. E essa pesca, ela destrói todo o fundo do mar, né? Ela destrói áreas no fundo do mar que são 50 vezes maiores do que desmatamento em florestas. E você destruir uma área no fundo do mar é que nem um desmatamento.
você está destruindo todo um ecossistema fundamental para todo o equilíbrio do mar. Então, a gente tem na pesca industrial uma destruição imensa. A gente não consegue, como humanidade, consumir o tanto de peixe que a gente consome hoje. Tá, então significa que eu posso ir lá pro artesanal, comer? Eu sempre falo, gente, a pesca o produto proveniente da pesca é o que menos tem rastreabilidade. Você não tem garantia que foi pescado, aonde que foi pescado, quando que foi pescado, com qual técnica. Isso eu tô falando industrial, hein? Imagina quando você vai para artesanal, que também tem os seus abusos. O artesanal também tem várias situações de abuso, como a pesca de lagosta no Nordeste, como a pesca de pargo, como a pesca de pescada amarela no Norte, enfim. Existem diversos cenários de abuso. Então, o melhor para fazer já que a gente tem como humanidade diminuir o consumo do peixe, que você tire do seu prato. É uma melhor maneira de garantir que você não está destruindo o oceano. E lembrando, né, porque aí a crítica vem, não, mas peixe alimenta a humanidade. O peixe, ele é responsável só por 2% das calorias do planeta. Não é nada. O peixe não alimenta a humanidade. O peixe, na verdade, é a maneira mais ineficiente da gente prover as calorias que a gente consome. Porque se você calcula, de novo, né, o carbono, peixe é o mais sustentável, porque só se mensura o combustível que vai nas embarcações, né? Mas e o impacto de tirar uma biodiversidade do seu ecossistema? E o impacto de você tirar lá um engenheiro de uma grande máquina que precisa continuar funcionando para o clima não ser tão drástico para a gente? Esse preço não está na conta, né? Então, a gente tem que rever nossa maneira de ver como a gente está consumindo o mundo e colocando o preço real das coisas, colocando a natureza nesse preço. E ela não está sendo colocada quando se fala de pesca. Então, por isso que eu falo, a melhor maneira da gente resolver, como pessoa, indivíduo, se a gente pode, obviamente tem pessoas que vivem de maneiras muito tradicionais e dependem muito do peixe, claramente, para essas pessoas, sim, que o peixe tem que ser provido. Para a gente que tem privilégio e luxo de tirar o peixe do prato, tire já do prato. E antes de continuar, eu quero fazer um convite especial. O Café e Meio Ambiente é um projeto independente feito com carinho e propósito para inspirar pessoas, fortalecer a educação ambiental no Brasil. Se este conteúdo faz sentido para você, apoie o projeto apontando a câmera para o QR Code na tela. A sua contribuição é fundamental para a continuidade e para a expansão desse ecossistema. E voltando ao assunto, Nathalie, eu conheci o trabalho da Sea Shepherd através dos programas de TV, né? Então eu via os navios do Capitão Paul Alson, né, da Sea Shepherd, perseguindo, né, navios baleeiros do Japão, Dinamarca também, né, se não me engano, da Rússia, Uhum. tanto na Antártida quanto outros mares mundo afora. E assim, era um pouquinho mais novo do que eu sou hoje, e eu sempre fui muito aventureiro, né? Então eu sempre me imaginei, como que eu posso fazer parte dessa loucura toda, assim, de jogar. Qual que é o nome do gás? O ácido butírico. Isso, É um jogar o líquido, né? ácido, aquela loucura toda no convés do navio e tal, aqueles jatos d'água. Aí eu sempre me perguntei, como fazer parte, né, seja voluntariado e entre outros, da Sea Shepherd, não só do Brasil, como do mundo todo. Então, eu também fui voluntária da Sea Shepherd antes de virar, né, agora presidente. Eu fiquei por muitos anos voluntária. Para você ser voluntário, o que você precisa ter é paixão, coragem e uma determinação, né? Uma aliança com o seu propósito. Eu tinha a impressão que para ir nesses navios da Sea Shepherd eu tinha que ser marinheira profissional ou uma grande ativista, o que eu não era, né? Eu vim do setor privado. Mas, enfim, amigos meus me encorajaram e eu me inscrevi e me chamaram, né, em um dos navios. Então, o que eu recomendo se você tem interesse de ir nesses navios lá fora, entre no site ou da Sea Shepherd França ou da Captain Paul Watson Foundation, que é quem tem os navios, né, que operam nas operações do Paul Watson, e lá tem o espaço para você ser o que eles chamam de volunteer. Acho que é on-sea volunteer, não vou lembrar agora qual é o termo, mas acha lá na área de voluntariado. Você tem que falar inglês, isso é importante por segurança mesmo. Infelizmente é uma exigência, mas é só essa. E se você quiser se voluntariar nessas nossas operações no Brasil, que existem vários tipos de ajuda que o voluntário pode dar, desde ajudar remotamente a gente com as suas habilidades, ou com educação ambiental, ou com os nossos mutirões de limpeza, com lojinhas para arrecadação e tal.
é também entrar no nosso site, é bem fácil, né? ss.org.br. Lá você tem maneiras de você cadastrar como voluntário. Mas claro, né, que a gente não só vive de voluntariado, por mais que isso seja muito importante, doação também ela é muito importante. Você pode se tornar um doador mensal nosso, que a gente chama, né, parte da Sociedade pelo Oceano. Você entra e se torna parte dessa grande sociedade, sendo um doador mensal, que é uma maneira ótima de você incentivar o ativismo pelo oceano, cada vez mais. Maravilha. E passe para frente, eu acho que também isso é importante, né? Ah, com certeza. É importante a gente ter essa consciência de falar o que você aprendeu, passar para frente essas informações e contar mais sobre o que a gente faz e outras organizações similares fazem, porque a gente precisa muito de ajuda aqui no Brasil para o ambiental, né? Hoje o ambiental, quem mais investe são empresas como a Petrobras ou a Vale, que são Sim. grandes poluidores. A gente precisa ter e a gente não recebe, por exemplo, de empresas como essa, Isso, né? eu ia chegar nesse ponto que é notório que vocês são um pouquinho, não digo restritos, mas bem seletivos na Bem questão de seletivos. arrecadação, né? A gente também não aceita empresas que usam nada de origem animal. A gente quer realmente estar com gente que está querendo ver um futuro melhor, né? Essa é a nossa mentalidade ética na hora de escolha. A gente tem uma operação 100% vegana também para ser coerente, né, com o nosso trabalho de defesa animal. Então, enfim, a gente tem essa integridade que a gente acha que é fundamental. A gente poderia desmoronar essa integridade para aceitar mais grana? Certamente, eu já falei não para muita grana. Mas é aquela coisa, a gente vai, né, pequenininho, mas vai íntegro, vai alinhado com o que a gente acredita. E é o que eu sempre falo para o meu time: a gente vai ser o tão grande quanto o mundo quer que a gente seja. A gente não vai atropelar e perder nossa integridade, porque isso é o que nos faz muito diferente. Perfeito. Chegamos então, pessoal, ao fim do nosso episódio de estreia. Nathalie, muito obrigado Eu que pelas, agradeço. por compartilhar esse conhecimento, esse propósito e a força de quem protege aquilo que poucos veem, mas que todos dependem. E a você que nos acompanha, muito obrigado por fazer parte deste ecossistema dedicado à comunicação e à educação ambiental. Aqui, cada xícara carrega um propósito, o de cultivar um futuro mais consciente. Muito obrigado e até o próximo episódio.